Olá, meu nome é Patrícia Bonfim Ribeiro e os coautores deste trabalho são Adriana Bonfim Ribeiro, Ana Catarina Correia Mesquita, Matheus Cardoso do Amaral. O tema abordado será desgaste físico e psicológico de mães de crianças com transtorno do espectro autista, TEA. E para darmos início a essa apresentação, primeiro vou começar falando sobre os pilares deste tema, que são criança, família, sobrecarga, TEA. O objetivo geral vai demonstrar o desgaste físico e psicológico de mães de criança com transtorno do espectro autista. O objetivo específico irá identificar as dificuldades encontradas no âmbito familiar. Também vai investigar as vivências das mães em sua rotina diária e descrever o que pode acarretar a sobrecarga que leva ao adoecimento físico e psicológico destas. Justificativa. O interesse dessa temática surgiu durante um estágio extracurricular numa associação de amigos do autista, AMA, em aprofundar o conhecimento sobre o cotidiano dessas mães, além de ter o contato próximo ao tema. Como se caracteriza o desgaste físico e psicológico de mães de criança com transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista. O TEA é um transtorno global do desenvolvimento que, de modo geral, surge nos anos iniciais da criança e se manifesta em 3 áreas dominantes: comportamentos repetitivos, dificuldade na comunicação e na interação social. Complementando a lâmina desse slide, o transtorno do espectro autista, também conhecido o transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno global do desenvolvimento que, de modo geral, surge nos anos iniciais da criança e se manifesta em 3 áreas dominantes: comportamentos repetitivos, dificuldade na comunicação e na interação social. Complementando a lâmina deste slide, o transtorno do espectro autista, também conhecido como tríade, do qual afeta comportamento, como tiques, flaps, movimentos de balançar, postura, contato visual e expressões sociais. Na comunicação, verbal e não verbal. Na comunicação verbal, geralmente acompanhado com ecolalia e, em algumas situações, apraxia, dificuldade de falar o que deseja. Não verbal se dá através de gesto e apontar. Autismo na CID-10. O autismo na CID-10 é classificado como F84, tendo como a nomenclatura TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Porém, em 2022, entrará em vigor a CID-11, como uma nova classificação, 6A02, e terá a mesma nomenclatura do DSM-5, Transtorno do Espectro Autista. A mãe diante do TEA. Diante da necessidade de adaptação a novos papéis e tarefas cotidianas, as responsabilidades pelos cuidados com o filho geralmente recai sobre as mães, as quais frequentemente se sentem sobrecarregadas ao se dedicarem exclusivamente à criança. César e Esmirra, 2016. A mulher em nossa sociedade assume o papel principal da cuidadora. No entanto, pode ser mais expressiva em mães de criança com transtornos. Seu papel assume de forma singular, com a atenção específica diferenciada daquelas vistas em crianças. O desgaste psicológico e físico dos pais, em especial da mãe. O nascimento de um filho com autismo representa uma complexidade de reações aos integrantes do lar, ou seja, acarreta alteração na dinâmica familiar que vão desde os estressores criados pelas transformações da rotina de terapias, gastos médicos e medicamentos, suporte institucional que passa a ser permanente durante a vida deste sujeito. Andrade, 2019. Em muito momento, a mãe se percebe esgotada, tanto de forma física como psicológica,
pois diante de toda a fragilidade e complexidade do filho, ela se dedica exclusivamente para esta criança, gerando ou resultando uma sobrecarga física e emocional, reforçando aqui a fala de Kikio Gomes, 2018. Zanata et al., 2014, famílias que possuem crianças com TEA vivem um cotidiano árduo e fadigante, propiciando um estado psíquico e físico prejudicial na qualidade de vida. Método. Este artigo consiste em um modo descritivo com natureza qualitativa e trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática. A pesquisa contou com uma amostra final de 10 materiais dos bancos e dados CAPES, LILACS, PEPSIC e Cielo. Critérios de inclusão. Foram a seleção na filtragem periódica de 2009 a 2019 com o idioma português Brasil e com o critério de exclusão foram desconsiderados materiais que não abordassem o tema, sem fundamento científico e com um ano e publicação fora do prazo delimitado. Zanata et al., 2014, Machado et al., 2018, pontuaram sobre o isolamento que ocorre na família de criança com espectro autista, do qual geralmente acontece devido ao comportamento não esperado pela sociedade. Os autores como Ferreira e Esmerrar revelam que essa sobrecarga é gerada devido ao cuidado monoparental, não havendo cumplicidade ou ajuda aos demais membros familiares. Pinto et al., 2016, a dedicação integral do cuidado assumido pela genitora está interligada não somente ao filho com transtorno do espectro autista, mas também aos afazeres diários de se submeter e abdicar da carreira profissional, acarretando prejuízo físico e mentais. Faro et al., 2019, evidenciaram que sem o apoio familiar tiveram mais que o dobro de percepção de sobrecarga comparada com outras mães, a quais tiveram suporte familiar. Através do inventário de sintomas de estresse para adultos, ISSL, que há uma elevada prevalência de quase 74% de estresse, tornando-se maior parte do comprometimento psicológico, com 64,7%. Christman, 2017. Kikio Gomes, 2018, em uma pesquisa com 30 mães com inventário de sintomas de estresse para adultos, ISSL, puderam constatar que a maior parte das genitoras apresentaram 70% de níveis de estresse. Constantinides et al., em 2018, relata que o apoio social é indispensável para as mães de criança com autismo, e estes é um fator significante para um ajustamento dela e do filho. A rede de apoio para o acolhimento dessa família no momento do diagnóstico é essencial para o desenvolvimento de vida favorável para todos os núcleos familiares. Kikio Gomes, 2018. Considerações finais. Por meio da análise do conjunto de dados incluído nesta pesquisa, acredita-se que, na importância do suporte familiar e o apoio social do qual se inclui um conjunto de vínculos interpessoais. Acredita também que a observação sobre a carga gerada pelos afazeres diários, a omissão do suporte profissional pela insuficiência de informação necessária para a família, a falta de uma comunicação expressiva sobre o diagnóstico, negação dos familiares caracterizando logo após o diagnóstico, o que de fato amplifica a sobrecarga e torna um gatilho para um desgaste emocional. E essas foram algumas das referências citadas no trabalho, Andrade, Carvalho Filho e César. E muito obrigada.